Bom, agora que nós já nos preparamos para conhecer o ofício, estudando todos os aspectos que se relacionam a ele, vamos conhecer finalmente como que é o ofício. Vamos começar pela história do ofício da Imaculada Conceição. Em conformidade com a fé da Igreja, muito antes da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, no ano de 1476, a festa da Imaculada Conceição foi incluída no calendário romano. No século seguinte, em 1570, o Papa Pio V publicou com o novo ofício e em 1708 o Papa Clemente XI estendeu a festa a toda a Igreja, tornando-a obrigatória. O Concílio de Trento, em 17 de junho de 1546, confessou o seguinte sobre a Virgem Maria. Foi ela que, primeiro e de uma forma única, se beneficiou da vitória sobre o pecado, conquistada por Cristo. Ela foi preservada de toda a mancha do pecado original e durante toda a vida terrestre, por uma graça especial de Deus, não cometeu nenhuma espécie de pecado. No ano de 1854, o Papa Pio IX declarou solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria Santíssima, através da bula Ineffabilis Deus, no dia 8 de dezembro de 1854. Esse dogma é uma declaração de fé da Igreja na virgindade perpétua da Mãe do Filho de Deus. A Igreja reconhece de maneira infalível que Nossa Senhora foi preservada imune da culpa original, desde o primeiro instante da sua conceição, e foi revestida de uma santidade inteiramente singular. Antes da proclamação do dogma, no dia 27 de novembro de 1830, Nossa Senhora apareceu a Santa Catarina de Labouré na Capela das Filhas da Caridade São Vicente de Paulo, em Paris, e pediu que mandasse fazer e propagar a devoção da medalha milagrosa. Outra hora eu vou falar sobre a medalha milagrosa. Precisamente com a seguinte inscrição: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Com essas palavras, Nossa Senhora confirma a doutrina da Igreja acerca do Imaculado Coração de Maria. Dia 25 de março de 1850, na sua aparição em Lourdes, na França, Nossa Senhora disse: Eu sou a Imaculada Conceição, confirmando o dogma. E agora então vamos falar sobre o ofício da Imaculada Conceição. Você conhece o ofício? Já ouviu alguma vez? O ofício da Imaculada Conceição é uma oração popular que se tornou muito conhecida no Brasil. Tem simbologias e significados muito profundos, como nós podemos ver, 51 significados de invocações, que nos remetem à fé mariana das origens da Igreja Católica. Sendo assim, vale muito a pena conhecer o ofício, o significado das suas principais invocações, que nos fazem voltar a mente e o coração às Sagradas Escrituras e à tradição. Lembra que eu falei sobre conhecer essas coisas antes de fazer o ofício? Vamos primeiro conhecer a história do ofício. Segundo a antiga tradição da Igreja, somos chamados a rezar o ofício da Imaculada Conceição e proclamar os grandes louvores da Virgem Maria, Mãe de Deus. O ofício da Imaculada foi escrito originalmente em latim, na Itália do século XV, pelo franciscano Bernardino de Bustis, com o intuito de proteger a doutrina da Imaculada Conceição dos inúmeros ataques que vinha sofrendo da parte dos hereges, desde o século XII. A pedido dos fiéis devotos da Virgem Maria Imaculada, a oração foi aprovada pelo Papa Inocêncio XI, no ano de 1678. 2 séculos mais tarde, em 31 de março de 1876, o ofício foi enriquecido pelo beato Papa Pio IX, com 300 dias de indulgências cada vez que fosse recitada. Lembra que nós falamos das indulgências?
Então, o Beato Papa Pio IX enriqueceu o ofício, concedendo 300 dias de indulgência cada vez que ela fosse recitada. Na reforma do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI modificou a doutrina acerca das indulgências, novamente indulgências, tá? E concedeu a indulgência plenária àqueles que rezassem com fé o ofício da Imaculada Conceição. Então, se você rezar o ofício e fizer tudo aquilo que eu falei que precisa fazer sobre as indulgências, você vai receber indulgência plenária. Esse ofício é uma oração para ser cantada ou recitada. Ela pode ser feita de uma vez só, como eu fiz na gravação. Durante a pandemia, a gente não podia, as pessoas não podiam ir na igreja e nós começamos a gravar. Então, nós gravamos esse ofício inteiro, de uma vez só. Ou então, seguindo a liturgia das horas. Lembra que eu falei da liturgia das horas? É por isso que a gente precisava conhecer. Porque se você vai cantar junto com as horas, a liturgia das horas, você tem que conhecer a liturgia das horas, tá? Você pode cantar ou recitar a fim de proclamar os louvores da Mãe de Deus e defender a fé da Igreja na Imaculada Conceição da Virgem Maria. Então, eu conheci esse ofício através do ofício que a Canção Nova desenvolveu. Tem até um livrinho, ó. Tem esse livrinho aqui. Eu aprendi a cantar o ofício ouvindo Eliana Ribeiro, da Canção Nova. Aqui traz todas as explicações, o que é o ofício e todas as partes do ofício, tá bom? Ele começa com uma oração e depois vai seguindo. Aqui, olha só, nós já temos a primeira matinas, que são aquelas orações da manhã e da madrugada. Depois vem a prima, que é a primeira oração do dia. E por aí vai. Ó, terça, que a gente já falou do meio-dia, né? Então, aqui tem todas as orações. Então, toda vez que eu vou cantar essa oração, eu sempre canto, porque é muito bonito. Eu uso esse livrinho aqui para poder cantar, tá bom? De acordo com a tradição da Igreja, os cristãos católicos rezam particularmente o ofício da Imaculada Conceição todos os sábados. Os sábados nós dedicamos a Nossa Senhora, né? Mas é louvável e recomendada a recitação diária dessa oração, pois o ofício da Imaculada Conceição é uma forma poética de proclamar a fé da Igreja na pureza e na santidade singular da Virgem Maria, Mãe de Deus. Todos nós cristãos somos chamados a proclamar as grandes maravilhas realizadas na Virgem Maria através do ofício da Imaculada Conceição. Uma antiga tradição diz que Nossa Senhora se ajoelha no céu quando alguém na terra reza o ofício. Olha que coisa mais linda. Imagina que você está aqui rezando, cantando, fazendo o ofício e Nossa Senhora está se ajoelhando lá no céu. Além disso, as indulgências conferidas pela Igreja às pessoas que rezam o ofício atestam o grande valor dessa oração. Nós não podemos perder essa graça. Se nós temos o direito de conseguir essas graças, a gente tem que buscar por elas, não é mesmo? Na certeza da eficácia e da grandeza dessa oração, rezamos com fé, se possível todos os dias, ou pelo menos aos sábados, pedindo à Virgem Maria, especialmente pelos pobres, pelos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas nossas intenções particulares. Cada vez uma intenção diferente. Então, nós já vimos o significado de cada invocação, já conhecemos a liturgia das horas e estamos preparados para conhecer como é o ofício. Para tanto, eu vou postar aqui outro vídeo que foi gravado no início da pandemia, quando passamos a transmitir o ofício pelas redes sociais da paróquia. Nós gravamos vários ofícios, né? Cada hora era um grupo de pessoas que gravavam. A gente gravou o texto da misericórdia, gravamos várias coisas, as missas, né? Então, eu espero que vocês possam usufruir de todas essas graças que o ofício da Imaculada Conceição pode nos conceder. Não percam essa oportunidade. Entrem lá no link, assistam
o ofício que nós rezamos e deixe comentários o que vocês acharam desse vídeo, dessa oração maravilhosa.